Bem-vindos ao Mundo Bíblico Quiz. Neste vídeo vamos conhecer a incrível transformação de Mateus, que recebeu o chamado de Jesus para se tornar um dos seus discípulos. Descubra como a vida de Mateus mudou completamente. Pegue sua Bíblia e vamos aprender mais sobre Mateus. Qual era a profissão de Mateus antes de seguir Jesus? Médico, coletor de impostos, pescador. Era coletor de impostos. Qual era o principal motivo de desprezo dos judeus por Mateus? Por ser coletor de impostos. Sua origem samaritana. Sua amizade com os romanos. Por ser coletor de impostos. Quantos discípulos Mateus lista no início de seu evangelho? 10 discípulos, 16 discípulos, ou 12 discípulos? Doze discípulos. Mateus faz uma referência a qual profecia ao narrar o nascimento de Jesus? Jeremias 31:15, Isaías 7:14, Miqueias 5:2. Isaías 7:14. Qual foi o convite específico de Jesus para Mateus? Vem e siga-me. Tu és um profeta. Tu és Elias. Vem e siga-me. Qual das seguintes passagens é considerada uma das citações de Jesus no Evangelho de Mateus? Onde estiver o vosso tesouro. Eu sou o pão da vida. Eu sou a ressurreição. Onde estiver o vosso tesouro. Mateus é considerado o primeiro evangelista a escrever sobre o que? A grande missão, a oração do Pai Nosso, o Sermão da Montanha. A grande missão. Mateus descreve o que como o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, dar a outra face. Amar a Deus sobre todas as coisas. Em qual cidade, segundo o relato de Mateus no Evangelho, ele menciona que Jesus nasceu? Jerusalém, Cafarnaum, Belém de Judeia. Belém de Judeia. Em Mateus 7, Jesus fala sobre as duas casas. O que ele compara a essas casas? A sabedoria e a perseverança. O homem prudente ao insensato. A fé em Deus e a fé no homem. O homem prudente ao insensato. Jesus nasceu no tempo de qual rei segundo Mateus? Rei Herodes, Rei Davi, Rei Salomão. Rei Herodes. Mateus também era chamado de outro nome. Qual era esse nome? Levi, Bartolomeu, Simão. Era Levi. Quem criticou Jesus por comer na casa de Mateus? Os sacerdotes, os discípulos, os fariseus. Os fariseus. O que Mateus fez após seguir Jesus? Organizou um grande banquete. Saiu em missão imediatamente. Foi falar com seus pais. Organizou um grande banquete. Como Mateus é mencionado na lista dos 12 apóstolos? Mateus, o escriba. Mateus, o zelote. Mateus, o publicano. Mateus, o publicano. Qual era o nome do pai de Mateus? Era Zebedeu, Alfeu, ou Jonas? Era Alfeu. Que tipo de reputação os cobradores de impostos tinham entre os judeus? Eram considerados profetas. Eram como traidores e pecadores. Respeitados como líderes. Eram como traidores e pecadores. Qual genealogia Mateus apresenta em seu evangelho? De Abraão até Jesus. De Adão até Jesus. De Moisés até Jesus.
de Abraão até Jesus. Segundo Mateus, quem foi o primeiro a adorar Jesus após seu nascimento? Os magos do Oriente. Os sacerdotes do templo. Os pastores. Os magos do Oriente. Como Mateus se refere ao reino de Deus em seu evangelho? Reino dos justos. Reino da terra. Reino dos céus. Reino dos céus. Parabéns por embarcar nesse desafio e testar seus conhecimentos sobre a história de Mateus. Espero que tenha aprendido algo novo e se divertido. Continue acompanhando o nosso canal para mais quizzes incríveis e curiosidades da Bíblia. Inscreva-se, curta e compartilhe. Até o próximo quiz!